O tema, como que a gente vem debatendo no mês de agosto, sugerido pela juventude, é vida na vida. E aí, para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema, vamos abrir nossas Bíblias em João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse versículo, já tão conhecido nosso, ele traz uma ideia de que a vida, efetivamente, ela é trazida por Jesus Cristo. E pensando sobre esse tema, conversando lá em casa um dia, a gente estava lá discutindo sobre o que caracteriza efetivamente um ser vivo. Como é que a gente consegue identificar se um ser é realmente vivo? Aí a gente pensou, será que é o movimento? Será que todo ser vivo precisa se movimentar? Não necessariamente, porque a árvore é vivo e não se movimenta, o pepino do mar e etc. Então, o que mais que pode caracterizar um ser vivo? Será que o metabolismo pode caracterizar? O que é o metabolismo? É transformar alimento em energia. E aí eu consigo realizar trabalho, eu consigo me movimentar, etc. Então, o metabolismo é uma boa opção, ou seja, todo aquele ser que gera um metabolismo, transforma alguma coisa em outra, tipo alimento e energia, etc., pode ser um ser vivo. E outro detalhe é que, de repente, o ser vivo também se reproduz. Se a gente considerar que um ser, ele faz metabolismo e se reproduz, ele pode ser considerado um ser vivo? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não sabe, faço uma pergunta para vocês. Existe algum elemento que transforma uma coisa em outra, se movimenta e se reproduz, que não é vivo? Vocês acham que tem algum elemento? Geraldão, que é um cara com conhecimento, que tem amplo conhecimento. Não tem? A gente estava pensando exatamente nisso. Como é que se caracteriza? Quem se reproduz, quem tem metabolismo, ou pode se movimentar ou não, é um ser vivo. Mas não necessariamente. Tem um elemento que faz tudo isso e não é vivo, que é o fogo. Inclusive, a gente estava lá na Sônia, lá nesse final de semana, a gente estava conversando sobre isso mesmo, como é que fogo é um ser que surpreende a gente, não é isso? Fogo não gera metabolismo, ou seja, ele transforma um combustível em outro, CO2 em água e etc., em carvão. Ele não se movimenta, ele não se reproduz. Então, olha só que interessante, o fogo, segundo até a biologia, é o ser não vivo mais parecido com o ser vivo que tem. Então, não é isso que caracteriza um ser vivo. Tem mais alguma coisa que caracteriza. Mas o que é? É a capacidade, porque o que acontece? Quando a gente fala do ser vivo, a gente pensa num ser único, um ser que tem a sua característica própria, um ser que é capaz de agir por si mesmo. E tem outra característica fundamental, ele precisa de ter uma referência genética, ele precisa de ter um negócio chamado herdabilidade, ele precisa ter uma natureza, porque fogo, apesar de se reproduzir, ele é uma cópia de si mesmo. Ele vai ter um foguinho, se alastra num fogaréu danado, mas ele não é individualizado, ele não é uma coisa separada, ele é uma coisa que só. Ah, mas tem fogo azul, tem fogo roxo, tem fogo amarelo, que é diferente. Mas olha que interessante, o fogo ele muda de cor, não em virtude dele mesmo, é em virtude do ambiente que ele está, ou tem oxigênio, ou não tem, ou do combustível. Não é ele que muda de característica, é o ambiente que ele está, ou o combustível é que ele se adequa àquilo. O ser vivo, não. O ser vivo é único.
O ser vivo, quando a gente olha para ele, a gente consegue identificar as características próprias dele. Por exemplo, quando a gente olha um bicho riscado que parece um cavalo, o que a gente acha que é? Uma zebra. Por quê? Porque a característica dela está muito bem definida. Ela tem uma hereditariedade, ela tem uma característica própria, ela é individualizada, independente do ambiente que ela estiver, sempre será uma zebra. Por mais difícil que seja, por mais complicado que tenha alimento ou não, ela vai sempre ser uma zebra. Por quê? Porque ela tem essa característica chamada herdabilidade. Nesse sentido, a gente pensando um pouco mais, a gente faz uma referência lá em 1 João 3:1. Veja que com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Portanto, não o conheceu a Ele mesmo. Pelo amor do Senhor, a gente foi feito filho de Deus. E o que esse tema tem a ver com o nosso conceito? É exatamente essa ideia, que para que efetivamente a gente seja vivo como cristão, a gente precisa ser caracterizado como filho de Deus. Como a gente vê em animais, e etc., a gente consegue identificar efetivamente do que ele se trata, de que espécie é, de que maneira ele se relaciona. Nós, como cristãos, a gente também tem essa característica. A gente só pode ser considerado um cristão efetivamente vivo quando a gente manifesta a genética, a natureza que a gente recebeu do Pai. E nesse aspecto, a gente pode fazer uma analogia com alguns pontos. Se porventura, como é que a gente identifica no reino animal, por exemplo, um gato? Um gato a gente considera que ele é um ser individual, ele é territorialista, o Mauro que o diga, esse dia atrás, ele é autônomo, ele tem uma tendência em ficar sozinho. E o cristão? O cristão já tem uma outra característica. Ele tende a ser comunitário, ele tende a trabalhar sozinho. O gato é efetivo, é um caçador efetivo, solitariamente. Nós, para termos resultados, a gente precisa estar junto. Essa característica, quando a gente olha, não é uma característica de gato, é uma característica de cristão. A árvore, por exemplo, quando a gente olha para uma árvore, a gente sabe como é que a gente caracteriza uma árvore. É resistente, ela finca raízes, ela é estável, ela dá frutos. E o cristão? O cristão é diferente. Ele é móvel, ele tem raízes estabelecidas, mas ele não fica num lugar só, ele age. Mas tem uma semelhança com a árvore, que pelos frutos a gente também reconhece o cristão. Essa associação a gente pode fazer também quando a gente pensa assim, como é que é um elefante? Como é que caracteriza um elefante? A força. E o cristão? O que caracteriza o cristão é a dependência de Deus. Quando a gente tem essa relação, essa visualização, quando a gente consegue entender essa postura, a gente acaba lembrando lá em João 1, 12-13. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Se eu, na minha vida, de modo geral, eu me caracterizar como uma pessoa que efetivamente tem essa característica de ser vivo, ela só se
consolida quando essas características de relação com Deus se aproximam da minha realidade, quando elas estão presentes na minha vida, quando elas fazem parte do meu cotidiano, quando elas estão presentes nas ações que eu tomo. Numa conversa que a gente estava tendo lá no PGM essa semana, a gente levantou a seguinte hipótese: por que em várias ocasiões da nossa vida, embora a gente saiba o que tem que fazer, a gente efetivamente não realiza? Não é pela falta de natureza, como a gente ouviu no domingo, como não é pela falta de orientação, não é pela falta de vontade, inclusive, mas é porque a gente arruma uma série de justificativas que nos fazem perder oportunidades. Como o Pedro falou de manhã, né, no domingo, as oportunidades elas surgem rotineiramente. E a minha característica de cristão, ela está relacionada a isso, a eu poder ter a oportunidade de manifestar a essência de Deus. E como é que eu consigo manifestar isso? Só por meio de obras. Lá em 1 João, também, ele fala que, filhinhos, não amemos por palavras, mas por obra. Não amemos somente, é muito lindo a gente falar de amor, de fraternidade, etc., de comunhão, de ajudar os outros. Falar é a coisa mais fácil que tem. Mas quando a gente está no nosso cotidiano, quando a gente está no nosso convívio social, quando a gente está na rua, etc., é nesse ponto que as pessoas precisam olhar para a gente e ver que a gente não só parece vivo, a gente efetivamente está vivo. O fogo que a gente precisa ter na cabeça é o seguinte: será que eu estou agindo como fogo? Será que efetivamente eu estou agindo com fogo? Eu pareço vivo, eu ando como vivo, eu processo como vivo, mas efetivamente a minha condição de cristão ainda não está tão alinhada assim. A gente precisa entender que a nossa oportunidade de fazer a obra do Senhor, ela é diária, ela é frequente, e a minha tendência é arrumar desculpa para não fazer. Uma característica, por exemplo, da gente se proteger. O que normalmente um ser vivo faz para se proteger? Ele tem, pela natureza dele, uma série de propriedades. Tatu, por exemplo, a tartaruga, ela tem a carapaça que se protege. E nós, cristãos, como é que a gente consegue expressar a nossa forma de proteção? Quais são os meios, quais são as maneiras que a gente, no nosso habitat, na nossa vida diária, consegue demonstrar isso? Lá em Efésios, ele fala faz um trecho que é muito legal. Efésios 6, muito conhecido também, de 14 a 17. Enquanto em várias ocasiões a gente acaba tentando nos proteger pela força, pela estratégia, pela agilidade, pela malícia, por uma série de fatores, o que nós, como cristãos vivos e filhos de Deus, a gente tem essa orientação: estáis, pois, firme, cingidos com a verdade e vestidos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em determinadas situações, um ser vivo, para se proteger, ou ele foge, ou ele se esconde, ou ele se envolve em sua carapaça. Mas nós, como cristãos, para caracterizar que somos seres efetivamente vivos, segundo o entendimento do Senhor, a gente tem que ter a armadura para o combate. A nossa postura não é de defesa, a nossa postura não é de fuga, a nossa postura não é de se proteger enclausurado lá.
Muito pelo contrário. É nos cingirmos, nos prepararmos e efetivamente batalharmos. Quando a gente está nessa postura de batalhar, de buscar as armas que Deus nos apresenta aqui na palavra dele, a gente efetivamente se caracteriza como ser vivo. Quando a gente está pronto. Do contrário, a gente pode até ser, mas será que eu não sou fogo nesse ponto? Será que eu não estou mais um ser quase vivo? Que falta alguma coisa? Essa realidade que a gente vive, ela nos traz uma ideia de que ainda há tempo. No nosso dia a dia, a gente faz planos, normalmente a nossa sociedade, ou modo geral, o próprio conceito, a gente sempre faz planos, quando eu tiver com 50 anos, quando me aposentar, quando eu tiver mais velho, quando eu terminar isso, quando eu terminar aquilo. Mas em que momento da nossa vida a gente efetivamente tem uma certa oportunidade de agir? Em que momento que a gente consegue efetivamente agir? Em que momento? A gente consegue imaginar um momento que a gente possa agir na vida? Só tem um, que é o agora. Não há uma possibilidade da gente, obviamente, qualquer um sabe que a gente tem possibilidade de programar alguma coisa, mas a palavra de Deus nos orienta nesse sentido também. Você faz planos, etc., mas a ideia que você precisa ter é a seguinte: se Deus quiser, se Deus permitir, eu farei. Mas a oportunidade que a gente está vivendo hoje, nesse instante, vai fazer com que a gente efetivamente se caracterize como um ser vivo. Porque se eu planejo demais e ajo de menos, quando eu, por exemplo, só espero avançar quando eu estou aqui, como se fosse mesmo, até essa palavra fogo, ela se caracteriza um pouco com o meio evangélico, né? No pentecostal ou no tradicional, etc., que a gente tem uma associação com o calor do espírito, esse tipo de coisa. Eu estou aqui dentro, eu estou inflamado, eu estou feliz, mas sair já estou murchinho, já estou mais devagar. Eu estou muito mais caracterizado como fogo do que um ser efetivamente vivo. Essa vivificação, Deus nos fala lá através do Espírito, da palavra dele, lá em Efésios 2, 4 a 10, diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, deles criados, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus as de antemão preparou, para que andássemos nela. Por que Deus nos vivificou? Ele veio, nos deu a vida, para que as boas obras, para que as ações que são positivas, elas fossem efetivamente realizadas. Em que momento? No momento que a gente tem a oportunidade. De que forma? De acordo com a capacidade que Deus nos deu. A gente não é um ser irracional. A gente tem toda a capacidade de executar aquilo que Deus quer para nós no momento presente, sem necessariamente parecer vivo, tendo todas as características, mas que efetivamente eu não tenho a natureza de Deus. Então, nesse sentido, quando a gente consegue associar a nossa ação, associar a nossa prática, associar a nossa conduta, associar a forma com que a gente é visto, a gente efetivamente pode ser considerado um ser que tem na nossa vida, a vida vinda do Senhor. Então, essa é o que a gente precisa pensar essa noite. Eu sou efetivamente vivo? Estão presentes em mim a natureza de Deus? Ou eu sou meramente um simulacro? Sou meramente
algo que parece vivo, mas na verdade falta alguma coisa. Eu sou quase vivo. Essa é a reflexão que a gente precisa ter. Eu sou mais fogo ou sou efetivamente vivificado pelo Senhor? Porque o momento é agora, presente. A gente vem falando sobre esse tema e a necessidade de nos relacionar de forma mais efetiva, de buscar as pessoas que estão longe, de entre nós nos fortalecer rotineiramente. O tempo a nossa igreja vem crescendo, a nossa igreja vem sendo estruturada, a forma com que as pessoas se aproximam de nós é por meio da palavra sadia que vem sendo pregada. Isso tudo é uma oportunidade muito grande que todos nós temos de demonstrar efetivamente que a gente faz parte dessa classe de ser que é efetivamente vivo. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa fazer com que essa necessidade de darmos frutos, de darmos testemunho da nossa fé, possam ser uma realidade entre nós. Então, vamos orar para que a gente encerre. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, por esse momento que estivermos aqui falando, Senhor Deus, da sua palavra, e que esse momento possa também estar na nossa mente, para que a gente possa avaliar, Senhor Deus, se nós nos caracterizamos como seus filhos, se nós nos caracterizamos, Senhor Deus, frente às pessoas que nos veem, frente às pessoas que dependem de nós, frente às pessoas que estão ao nosso lado, que possamos efetivamente parecer, Senhor Deus, com os filhos seus. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.